Nós estamos aqui recebendo em nosso estúdio a advogada Ana Zélia Cavalcante, que vai tirar dúvidas que muita gente tem sobre guarda, pensão, união estável, herança, muito mais, tudo que envolve aí o direito de família, inclusive pegando como gancho o caso recente, né, do cantor Murilo Huff, para falar sobre guarda após a perda da mãe da criança, no caso, a cantora Marília Mendonça. Doutora Zélia, Ana Zélia, boa tarde, bem-vinda aqui à Jovem Pan News Fortaleza, uma satisfação recebê-la. Boa tarde, Igor. A satisfação é toda minha. E vamos ao nosso debate. Tem muita pergunta aqui, hein? E você, ouvinte, pode também mandar sua pergunta, sua dúvida para o nosso WhatsApp 981 11 3787, que a gente coloca no ar daqui a pouco a sua pergunta, então, envolvendo aí o direito de família. Vamos começar, então, como eu já mencionei aqui, doutora, a guarda dos filhos e o caso Murilo Huff, que está em voga aí nas mídias, nas redes sociais. No caso do Léo, né, o filho da Marília Mendonça, que nos deixou em um acidente aéreo aí recentemente, a guarda agora ficou com o pai, né, o cantor Murilo Huff. Quando a mãe falece, a mãe morre, o pai ele tem prioridade automaticamente nessa guarda? Como é que funciona a lei a respeito disso? Com toda certeza, estando os pais vivos ou estando um dos genitores falecido, o direito de preferência a estar na companhia dos filhos é dos genitores. Então, ao ler o que foi veiculado através dos meios de comunicação, claro que nós não tivemos acesso aos autos, devendo ser considerado que processo de família corre em segredo de justiça, mas, pelo que vem sendo veiculado, eu achei justa essa decisão liminar que fixou a guarda da criança, pelo menos de forma provisória, liminarmente, em favor do pai e, por consequência, em favor da criança. É direito da criança estar na companhia paterna e conviver com os seus parentes na medida em que os seus melhores interesses sejam sempre respeitados. No caso, se os avós maternos, né, como a avó da criança, a dona Ruth, né, quiser ficar com a criança, ela também pode contestar essa guarda judicialmente? Exatamente, ela pode sim, né? A todos é dado o direito de peticionamento, que é o direito de pedir ao Poder Judiciário, preferencialmente que sejam por demandas justas, jamais por demandas temerárias. No caso, segundo o que a gente tem acompanhado, a avó da criança entende que ela representa o melhor para a criança e ela alega que o genitor, aqui falando bem popularmente, não está nem aí para a criança, né? Essa daí é a alegativa dela. Ela também alega, no caso, que ela tem melhores condições de tratar da criança que tem diabetes tipo 1, não é? E entre outras alegações que nós não ainda sabemos porque corre em segredo de justiça. Mas a avó, ela tem sim o direito de peticionar. O centro da questão está onde? Em qual parte representa o melhor para a criança? Todo processo de família que tenha direito de criança, direito de adolescente, por consequência, direito de vulneráveis envolvidos, aí o que deve preponderar no centro do processo é a criança e o adolescente. Então, mesmo que seja direito preferencial do genitor estar em companhia do filho, se esse genitor não representar o melhor para o filho, deve esse filho, essa criança, ficar em companhia da avó. Aqui a gente falando desse caso em específico. Sim. Né? Agora, se for provado no processo que o que representa o melhor interesse para a criança é a companhia paterna, essa criança segue em companhia paterna, deve ser aí homologada a guarda definitiva paterna e a avó passa a ter o direito de conviver com a criança de forma regulamentada, desde que, lembre-se, represente os melhores interesses da criança. Se o parente representar qualquer risco de mal à criança, esse parente deve ser afastado ou ter aquela convivência de maneira assistida, que é sempre acompanhada de um adulto responsável para que não aconteça o mal à criança. Já tem mensagem chegando aqui de ouvinte já com perguntas, doutora Ana Zélia. É o Moisés perguntando o seguinte, sobre ainda esse caso Murilo Huff, né? Existe como uma mãe definir em vida quem
gostaria que ficasse com o filho em caso de morte? Geralmente ninguém vai prever que vai falecer, né? Mas as coisas da vida sabe como é. Mas a mãe, ela pode deixar isso documentado em vida ainda? Ah, se eu vier a faltar, eu quero que fulano fique com meu filho. Isso é possível? Eu não entendo no direito como existindo nada impossível. Eu vejo como sendo possível e eu até posso te nomear isso como sendo uma declaração de última vontade, suponhamos. Então, eu vejo, sim, plena possibilidade, o que traria maior legitimidade à vontade daquela mãe antes do seu falecimento. A gente não pode chamar isso de testamento, porque você faz o testamento daquilo que é uma coisa, né? Seja essa coisa material ou imaterial. Pessoas não são coisas, portanto, não pode haver aí um testamento sobre o direito da pessoa, né? O testamento existe sobre o direito das coisas. Mas a declaração de última vontade, sim, eu considero que seja plenamente possível e aí minimamente iria validar essa presença desse parente. Para você que ligou o rádio agora, estamos conversando com a advogada Ana Zélia Cavalcante, falando um pouquinho sobre direito de família, questões envolvendo guarda compartilhada, guarda unilateral. Vamos falar daqui a pouquinho também de pensão alimentícia. Tem muito assunto ainda hoje para a gente comentar aqui nesse nosso bate-papo, agora às 4h20 da tarde. Doutora, ainda nesse assunto Murilo Ruf, mas também levando para outros casos, sobre alienação parental. É um tema também muito comentado. Nós podemos identificar, nesse caso aí do Murilo Ruf, né, com a ex-sogra, essa existência da alienação parental, a gente pode identificar isso? E o que seria, aos olhos da lei, a alienação parental para quem ainda não compreende muito bem o que seja? Segundo o que eu tenho lido, né, foi mencionado a probabilidade da existência de alienação parental praticada aí pelo genitor, segundo o que a avó fala, ou foi ao contrário. Um dos dois não dava notícias sobre a criança ao outro. O que é a alienação parental? A alienação parental é o desfazimento, a tentativa de se desfazer o vínculo afetivo que uma criança tem em relação ao seu parentesco. Geralmente se fala em alienação parental muito voltado a genitor, pai e mãe, né? Aqui eu falando naquele modelo padrão que nós estamos acostumados a vivenciarmos, a vermos, né? Mas a gente também pode falar de filiação aí de casal homoafetivo e aí eu vou trazer aqui a fala genitores. Então, é muito comum nós nos depararmos com falas de alienação parental praticada entre genitores após o desfazimento da união amorosa, aonde um fala mal do outro na tentativa de desfazer as memórias afetivas, o vínculo afetivo da criança em relação àquele genitor alienado. Então, a alienação parental, ela não é tipificada no nosso Código Penal como crime. Ela é considerada um ilícito civil. Entretanto, é um tema que merece ser visto, né, com muito cuidado, porque causa, sim, uma lesão, né, nos sentimentos da criança, causa uma lesão na formação da criança, causa vários danos naquela criança alienada, naquele genitor alienado. Então, a gente pode falar, inclusive, na existência de danos em ricochete. Então, o que é alienação parental? Sua mãe é um irresponsável, o seu pai é um louco, vai dizer que você quer ficar com seu pai e não comigo. E aí a criança passa a ser colocada numa situação de negação. E aí, qual é o tipo de lacuna emocional que é formada naquela criança? Aquela criança, por muitas vezes, ela passa a questionar quem é ela mesma. Porque uma criança ela é formada dos seus laços paterno e materno. No que aquela criança é levada a negar metade de si, por consequência, ela é levada a negar a ela mesma. E aí não são incomuns os casos, inclusive, de crianças que deprimem, que passam a praticar automutilações, crianças que buscam a prática do suicídio quando são vítimas de alienação parental. É grave, é gravíssimo esse tipo de conduta. A senhora comentou que não é um crime, mas um ilícito penal. Isso. No caso de quem pratica alienação, seja a mãe ou o pai, genitor ou genitora, qual que é a penalidade que ele pode sofrer
em sendo comprovada essa alienação? Pronto, existem sanções civis aí para aquele genitor que é flagrado em alienação parental, né? Agora, sim, não existe, no caso, como é que eu posso explicar? O flagrante que eu falo aqui é a configuração da alienação parental, que geralmente ela acontece através de atos silenciosos, né? É diferente, por exemplo, de uma lesão corporal onde você bateu e apareceu aquele hematoma, não. Os hematomas provenientes da alienação parental, eles são internos. Quais são as consequências para aquela pessoa que pratica alienação parental? Ela pode vir a sofrer várias consequências. E essas consequências, essas sanções, essas penalidades civis, elas são progressivas e depende da gravidade das condutas e da continuidade das condutas, podendo, inclusive, haver a perda do poder parental. Um pai que pratica alienação parental, por exemplo, ele pode vir a sofrer uma sanção processual de perder a guarda de um filho, assim como também uma mãe. Praticou alienação parental, é muito interessante, muito importante, Igor, você trazer essa pergunta aqui, a pauta, porque existem sanções, essas sanções necessitam ser sabidas, temidas e aplicadas. No caso, quem denuncia, como é que pode provar, já que você já falou que os reflexos são mais no interior de quem sofre do que uma prova realmente física, visível? Como é que se pode comprovar isso até que se chega a uma decisão de que a mãe ou o pai praticou e ela venha a perder essa guarda? Como é que se prova a alienação? No direito, são admitidas todas as provas, desde que lícitas, né? Então, assim, elas não devem ser provas que contrariem a lei. Você não pode praticar um crime, por exemplo, para conseguir obter uma prova. Mas qual é a recomendação, né? Quem está nos ouvindo, que esteja aí imaginando, né, se identificando com essa situação, né? Será que meu filho está sofrendo alienação parental? Qual é o primeiro indício? Quando a criança começa a negar a figura do genitor, a figura da genitora, você já deve ficar de orelha em pé. Algo de estranho já está acontecendo. Existem aí o quê? Indícios. Então, o que é que você deve buscar a fazer? Procure primeiro observar o comportamento da criança, né? Não invalide o comportamento da criança. Geralmente, a criança que está sofrendo alienação parental, ela de início, ela se infantiliza, ela se tranca, ela deixa de falar, ela fica mais isolada, ela fica mais chorosa, né? Quando não, ela verbaliza através de agressividade, através da negativa da presença daquele genitor que está sendo alienado. Como provar tudo isso? Através da escuta especializada hoje em processos judiciais, onde a criança vai ser avaliada por uma equipe multidisciplinar, é possível identificarmos alienação parental. Também através, vamos supor, que a criança já use celular, já seja uma criança adolescente, ou uma criança que já use celular e que o genitor que aliena se comunica com a criança, enviando mensagens para a criança, tudo serve como prova. Que mensagens são essas? Mensagens desfazendo a figura do outro genitor, né? Então, assim, havendo indícios de alienação parental, eu recomendo fortemente que seja tudo registrado na delegacia competente, Delegacia da Infância e Juventude, nem que seja através de um BO, mesmo que não se instaure um inquérito de início, né? Além daquela comprovação que você faz através de imagens, através de quê também? De uma declaração de um profissional de psicologia que acompanha a criança. Só, Igor, que nem todo mundo tem condição de estar pagando esse psicólogo, né? Sim. Então, a gente tem que falar aqui para todas as pessoas, todas as classes sociais, porque a alienação parental, ela não escolhe classe social, idade, gênero, entende? Então, é importante que nós saibamos que todo meio de prova, desde que seja em prol da comprovação da alienação parental, por consequência, você está buscando o melhor interesse da criança, é válido.
conversa de WhatsApp, depoimento da criança, às vezes um desenho. Existem crianças que, para além da alienação parental, sofrem abuso sexual. E essas crianças, elas começam a demonstrar até em desenhos que elas estão sendo vítimas desse tipo de abuso. Então, observe quando uma criança no colégio é chamada, por exemplo, a fazer um desenho da família dela, se ela excluir a figura do genitor alienado, que está supondo ser alienado, já é ali um indício de que possa estar havendo alguma coisa. Na nossa DESECA, aqui em Fortaleza, Ceará, nós temos lá a rede Aquarela, que é uma rede de profissionais que recebem as crianças que são vítimas de algum tipo de abuso. A alienação parental também é um abuso. Então, existindo, né, situações dessa natureza, apesar de não ser um ilícito penal, mas é um ilícito civil, é uma situação de abuso, geralmente acompanhada de outros abusos que se agravam, eu recomendo que seja feito, sim, o registro do boletim de ocorrência e o dossiê. As autoridades competentes, elas devem ser cientificadas. E, no caso, o Ministério Público também é órgão competente para atuar nesse tipo de demanda. 4h30, 4h30, temos mais perguntas chegando, doutora Ana Zélia. Muitos ouvintes com dúvidas aqui sobre questões familiares. O assunto agora é pensão alimentícia. A Silvana, nossa ouvinte, mandou aqui no nosso WhatsApp a seguinte pergunta. Doutora Ana Zélia, boa tarde. É possível fazer um acordo judicial para pagamento de pensão? A Silvana relata aqui que atualmente tem um acordo verbal com o ex-marido, mas agora quer judicializar isso, oficializar, homologar perante um juiz. Qual é o passo a passo para se fazer esse tipo de acordo, doutora? Silvana, o acordo verbal, ele não lhe dá a execuibilidade. O que é isso? Você não pode executar. Você tem um cheque, ele está só preenchido o valor, mas ele não está assinado. E está sem fundo. E está sem fundo. Você não vai poder executar esse cheque. Se o caboclo que está pagando aí, enquanto está tudo bem, de repente ficar com raiva de você e resolver não pagar mais, aí você diz assim, vou executar a pensão que você já não paga há 3 meses, vou mandar lhe prender. Vai não, Silvana, você não vai prender, não. Sabe por quê? Porque não existe aí o título judicial. Acordo de boca é igual a nada, é zero. Toda pensão alimentícia, ela precisa virar um título judicial, seja esse título proveniente de um acordo verbal, que é o que você tem. Esse acordo precisa ser homologado judicialmente, porque senão ele não é um título executivo, né? Não existe garantia nenhuma aí. E, além disso, caso, quando se vai à justiça, aquilo que você conseguia receber de maneira amigável, caso exista algum litígio, você tem que entrar com a ação de alimentos e, minimamente, aquilo que você recebia para gerir a vida do seu filho de maneira amigável vai lhe servir como provas da necessidade da criança e da capacidade financeira de quem paga. Então, eu não recomendo, Igor, que acordos de boca permaneçam assim. Não existe a menor segurança jurídica. Para quem? Para a criança. Lembra no começo, quando eu disse que em ações de família, onde existe o direito de criança e de adolescente, o que deve preponderar é o direito da criança e do adolescente? Pronto. Pois acordo de boca não garante o direito da criança e do adolescente. Tem que estar preto no branco, como se diz, né, doutora? Preto no branco, com toda certeza. Tudo realmente homologado direitinho. Agora, a respeito ainda dessa pergunta da Silvana, qual é o prazo que se leva mais ou menos, em média, até a resolução desse caso judicialmente? Até quando a pessoa decide procurar a justiça para homologar esse acordo? Como é que funcionam esses prazos na justiça, que a gente sabe, né, que é um pouco mais morosa, mas como é que se tem aí uma média de tempo para que isso se resolva? Não deveria ser morosa a nossa justiça, né? Eu sou professora de direito também e eu ensino aos meus alunos bem dentro da nossa realidade. Não deveria ser morosa, mas infelizmente a gente se depara com essa realidade. Entretanto, uma ação de alimentos, ela não é demorada. Por que eu lhe digo isso? Vamos supor que existe um acordo, certo? E você vai buscar a homologação desse acordo.
você já vai entrar com o processo apresentando as duas partes. Não é necessário ainda que haja a expedição da carta de intimação para a parte adversa, para que ela promova a defesa dela. Então, aí você já economizou muito tempo, quando a gente fala aqui de homologação de um acordo, certo? Mas, quando não existe acordo, e sim uma ação de alimentos, onde você vai buscar na justiça aquilo que você não conseguiu acordar ou aquilo que você não conseguiu ter a consciência da outra parte, a primeira coisa que é fixada na ação de alimentos são os alimentos provisórios. Então, a ação de alimentos, ela corre num rito diferente, ela tem um rito especial. O que é que deve ser feito? Uma ação de alimentos, ela deve ser muito bem documentada, com as necessidades do menor, né? Tem que juntar aquele acervo probatório sobre o valor do quanto é que custa o colégio, quanto é que aquela criança precisa para estar bem fardada, bem vestida, bem alimentada, para que ela seja transportada. A criança tem direito ao esporte, a criança tem direito ao lazer, a criança tem direito à saúde, tem direito ao desenvolvimento saudável. E caso a criança tenha alguma necessidade, além das necessidades ordinárias, ela também tem direito a essa assistência peculiar. Então, essa genitora, esse genitor que vai buscar defender os interesses dessa criança, desse adolescente, deve formar um acervo probatório a respeito das necessidades. Fazer um rol, uma petiçãozinha simples, porém bem feita. Na verdade, né? Um dossiê, né? Comprovando, viu, Igor, a gente não pode entrar com ação de alimentos antes de comprovar a filiação. Aquela criança, ela já deve ser comprovadamente filha de quem a gente vai pedir a pensão alimentícia. Porque, do contrário disso, você tem que, antes disso, entrar com investigação de paternidade, viu? É importante a gente dizer isso. Então, assim, a criança tem que estar registrada em nome daquela pessoa de quem se vai pedir alguma coisa, tá? Existe aí outro tipo de pensão que eu não vou nem adentrar aqui para a gente não fugir do nosso tema, mas são chamados alimentos gravídicos, né? Que já são devidos à criança antes mesmo que ela nasça. E não é necessário que haja a prova de que o pai é o pai. Isso aí é o único tipo de pensão alimentícia que você vê ser fixado aí, tomando por base apenas a palavra da genitora. Portanto, meninos, cuidado, vocês, ao arrojarem as namoradas, viu? Porque você pode ser presumidamente pai de alguém. E esse alguém pode te processar, pode dizer que tu é pai, enquanto a criança está no ventre, não é feito o exame de DNA, você pode sim ser determinado a você que você pague pensão. Essa pensão sempre vai ser pautada nas necessidades daquela criança. No caso dos alimentos gravídicos, é para que haja a gestão daquela gravidez, mas quando a criança nasce, automaticamente é convertida para ela. Então, o que é que eu trago aqui? A legislação, ela protege a infância, ela protege a juventude. Não tem porquê genitoras, aqui eu falo genitoras, porque geralmente, quando o casal se separa, quem fica com a criança é a mãe. Né? E eu me deparo com muitas realidades de mães que ficam constrangidas ao processar o pai dos seus filhos. Gente, não pode. Sabe por quê, Igor? Porque ali a mãe, ela é uma mera representante dos direitos da criança. Ela tem o dever de entrar com a ação judicial. Ela tem o dever, ela está ali representando os interesses do filho. É pior essa criança adentrar a maioridade e olhar para a mãe e dizer assim: por que você não lutou por mim, pelos meus direitos? Eu era incapaz, eu era menor, né? Então, era você que podia ser a minha voz. Eu não podia falar por mim. Por que, mãe? Né? Então, para evitar o porquê, mãe, eu recomendo, sim, que o constrangimento de não se processar alguém seja colocado no bolso, porque aí é o interesse da criança, é o direito da criança. Digamos que é um mal necessário, né? Um desgaste que a pessoa tem que É enfrentar. um remédio amargo. Sim. É um remédio amargo. É exatamente isso aí. Muito bem. A pensão alimentícia, doutora, ela também pode ser paga de outras formas? Digamos que o pai da criança, eu pago a escola do filho, eu pago o plano de saúde, eu pago não sei o quê. Ele pode alegar que isso já serve como pensão ou não? Realmente tem que ser um valor definido judicialmente ali na frente do juiz? Se existir essa forma de pagamento de pensão, é a chamada pensão in natura. Existe a pensão in natura e existe a pensão em pecúnia.
Se a pensão for paga in natura, tem que homologar judicialmente. Não é porque paga que já está garantido para a criança. Não necessariamente tem que ser pago em dinheiro. Pode ser pago dessa forma, in natura. Mas tem que ser homologado judicialmente, porque mesmo sendo pensão in natura, ela não tem como ser executada. E te trago mais aqui. Inadimplência escolar. Vamos supor que seja o pai, um casal, era casado, junto, teve um filho. E aí, a mãe ficou com a criança e o pai paga o colégio da criança e o plano de saúde, que é o mais comum. Vamos supor que esse pai, certo, deixe de pagar o colégio da criança por um ano e aí, quando é na renovação da matrícula, fica aquele constrangimento, Não o colégio... renova. Não, pronto, essa confusão toda. O que é que pode vir a acontecer? Esse pai que não tem essa pensão determinada judicialmente, inadimplente, ele ainda pode chamar a mãe à responsabilidade e chamá-la para dividir as despesas da educação do filho, por mais que seja ele aquele que figure como responsável financeiro. Isso é mais comum do que se imagina. Quem atua na educação, como eu, também vivencia isso todo santo dia, essas, digamos, fugas de responsabilidades, né, financeiras aí em relação à mensalidade escolar. Realmente é uma coisa muito real e muito presente no nosso dia a dia, doutora. Tem mais ouvinte aqui perguntando, são 4h40, nosso papo está muito bom, muitos ouvintes aqui participando. A Josimara diz o seguinte: doutora, boa tarde, sou mãe atípica e recebo BPC. Também tenho direito à pensão alimentícia ou não? Com toda certeza tem. O BPC, benefício de prestação continuada, a gente não pode dizer nem que seja uma benesse, é um direito, né? É um direito que é assegurado constitucionalmente e não tem nada a ver com pensão alimentícia. A pensão alimentícia é a responsabilidade daquele genitor que se mantém distante da criança, né? É a responsabilidade por se ser pai, por se ser mãe. As pessoas confundem muito a pensão alimentícia com guarda compartilhada. Existem pessoas que acham, Igor, que porque convivem com o filho em igualdade de proporções com outro genitor, não precisa pagar pensão, não tem nada a ver. Pensão alimentícia é um caso a caso, necessidade a necessidade. Agora, o fato da criança ter direito a receber o BCP, isso daí é um indício de que aí é que ela precisa mesmo receber a pensão alimentícia. Pensão essa administrada pela mãe ou pelo pai, né? A pensão ela não é paga para o genitor, para que o genitor se sustente da pensão. Não, a criança, ela precisa de alguém que esteja gerindo a vida financeira dela. Ela é uma menor, ela é uma incapaz, né? Então, é dado a outro genitor para que ele administre aquelas verbas. Agora, caso o genitor que paga a pensão suponha que está havendo uma má administração da pensão, ele comprovando que paga a pensão e está faltando à criança educação, higiene, etc. e tal, ele também pode entrar com ação de prestação de contas e com a revisional para que, de repente, passe a ser ele a pessoa que administra aquela pensão, tudo em favor do filho. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação que a gente não pode ter a pensão de boca. Não. Sempre homologada judicialmente. Perfeitamente. 4h42, Ana Zélia Cavalcante. Por mim, a gente ficaria aqui o resto do dia conversando, mas a hora avança, precisamos aqui honrar compromissos comerciais. Doutora, muito obrigado pela sua presença, pela participação aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Dúvidas tiradas aí sobre esse universo tão amplo, né, que é o direito de família. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima, se Deus permitir. Grande satisfação ter estado aqui com vocês e espero ter contribuído e até a próxima com toda certeza. Quem quiser lhe Obrigada. seguir no Instagram, como acha o seu perfil? @AnaZéliaADV. @AnaZéliaADV. Já estou seguindo, hein? Obrigada.